Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. Este é o Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Saúde. E cumprimentar a doutora Ana Margarida Freitas, ex-presidente da APFH e atual secretária do Conselho Fiscal. Doutora Patrícia Cavaco. Sou eu. Presidente da Direção. Doutora Vera Pires, Vice-Presidente da Direção. E doutora Catarina da Luz Oliveira, Presidente da Assembleia Geral. Temos aqui um pedido de audiência à Comissão de Saúde, Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, e eu vou mesmo ler os 5 pontos do assunto do pedido de audiência. Valorização das competências, responsabilidades, atividade e contributo do farmacêutico hospitalar para a segurança e sustentabilidade do SNS, reconhecimento do vínculo e sentido de compromisso do farmacêutico hospitalar para com o SNS e os seus doentes, aumento do número de farmacêuticos hospitalares face à inovação e serviços que demonstram valor e poupanças para o sistema, garantindo o acesso a cuidados de saúde equitativos em todo o território nacional. Modernização das instalações e equipamentos para aprimorar as condições assistenciais e dar resposta à crescente inovação de forma sustentável. Investimento em formação e investigação em farmácia hospitalar. Nós temos uma grelha de tempos para esta audiência, 10 minutos iniciais à entidade, depois passamos 5 minutos a cada grupo parlamentar. Entretanto, se chegarem mais deputados de outros grupos parlamentares, faremos a gestão desta forma. Em resposta, também em bloco, 10 minutos novamente à entidade, para gerirem da forma que melhor entenderem. Então, nós passávamos já a palavra à Associação para expor da forma que melhor entender. Está bem? Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer o pedido que foi deferido para podermos estar aqui hoje e explicar um pouco aquilo que faz o farmacêutico hospitalar no Sistema Nacional de Saúde. O meu nome é Patrícia Cavaco, eu sou farmacêutico hospitalar, trabalho no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, mais concretamente no Hospital São Francisco Xavier, na área da Oncologia, e sou farmacêutica há quase 20 anos. Se cá vou passar. A Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares é uma associação com 33 anos de história, de facto já temos alguns anos que apoiamos os nossos associados. Temos em Portugal 1.400 farmacêuticos hospitalares, isto são números da ordem dos farmacêuticos, sendo que na Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares o último sócio atribuído foi o sócio número 1190, portanto temos aqui alguma expressão em termos de farmacêuticos hospitalares que estão inscritos na nossa associação. A missão da APFH é promover relações com organizações nacionais e internacionais. No fundo, servimos como uma ponte entre aquilo que se faz em Portugal com outras associações internacionais e que contribuam também para o aumento de conhecimento técnico-científico do farmacêutico hospitalar. Representa os farmacêuticos hospitalares perante todas as entidades, nomeadamente os órgãos da tutela. O que nós pretendemos é o aperfeiçoamento das condições do exercício da profissão e apoiamos com base na formação e na promoção também social dos farmacêuticos hospitalares, tornar visível aquilo que nós fazemos. Organizar, patrocinar cursos, congressos, seminários e atividades para promover também aquilo que são as temáticas mais importantes e a inovação a nível da farmácia hospitalar. Portanto, o que pretendemos é sempre apoiar a nível formativo todos os farmacêuticos hospitalares, porque sabemos que a inovação ocorre todos os dias, especialmente em áreas como a oncologia, que quase todos os dias saem estudos novos e novas indicações de fármacos que já existem. Pretendemos também fomentar a realização de estudos de caráter técnico e científico e promover, junto com as academias, também estudos que mostrem o valor que o farmacêutico pode ter na área do SNS. Onde é que nós trabalhamos? Cuidados primários, nomeadamente nos centros de saúde, cuidados hospitalares, hospitais centrais, universitários, especializados, hospitais privados e também outros âmbitos como as clínicas de hemodiálise, também têm farmacêuticos, centros psiquiátricos, centros penitenciários, também dependem. Onde há um medicamento existe um farmacêutico, sobretudo a nível da farmácia hospitalar. Os serviços farmacêuticos têm como objeto um conjunto de atividades que são exercidas nos organismos hospitalares ou serviços que estejam ligados a estes. São departamentos de autonomia técnica e científica,
dependemos dos órgãos de gestão, neste caso da administração dos hospitais, portanto, para os quais nós respondemos, portanto, temos autonomia técnica e asseguram que a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, a efetividade e a segurança dos medicamentos, integrando as equipas multidisciplinares. Promovemos também, como é óbvio, a investigação científica de ensino e algumas de nós estamos mesmo ligadas às faculdades. Os pilares da farmácia hospitalar assentam sobretudo na avaliação e seleção do medicamento, portanto olhamos sempre para o medicamento, mas não nos podemos esquecer nunca que o nosso foco de ação é o doente, portanto temos que personalizar aqui a terapêutica através desta seleção. Claro que produzimos também medicamentos, farmacotecnia, personalização, sobretudo a nível da oncologia, da nutrição parentérica para neonatos. Portanto, temos também aqui um grande foco na produção, uma área eminentemente farmacêutica. Promovemos também o seguro do medicamento e não nos podemos esquecer que nós temos a gestão clínica do medicamento. Isto é bastante importante, fazemos a gestão do medicamento, mas do ponto de vista clínico, portanto, não é só e apenas números, temos que olhar para aquilo que são os trends do mercado em termos de evidência científica e aquilo que podemos aportar em termos de seleção do medicamento. Quais são as nossas competências? Começa logo por dirigir um serviço farmacêutico hospitalar. É importante a tal gestão clínica do medicamento e outros produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, porque alguns dispositivos médicos também estão nos serviços farmacêuticos hospitalares. Estamos sempre regidos por um formulário que é o formulário hospitalar do medicamento e pelas comissões de farmácia terapêutica, dos quais também o farmacêutico faz parte, comissões técnicas. Distribuímos e dispensamos medicamentos não só em doentes internados, mas também em doentes de ambulatório e também fazemos a dispensa ao domicílio. Aliás, foi uma face bastante visível da pandemia, a distribuição, porque os doentes não se deslocavam ao hospital. E nós estivemos quase na linha da frente da dispensa, portanto não faltou nenhum medicamento para um doente que dele necessitasse. E esta é a face mais visível do farmacêutico, é possivelmente a dispensa em ambulatório. Temos também aqui na parte da farmacotecnia o controle de processos e eu refiro aqui também que as CAR T-cells e as terapias avançadas que vão ser seguramente o futuro do tratamento de muitas patologias volta a estar dentro da alçada do farmacêutico, sobretudo a nível da produção, portanto é bastante importante. A farmácia clínica, e desde os anos 60, 70, que houve uma mudança daquilo que era o nosso foco, que era no medicamento, e passou a estar centrado sobretudo no doente, portanto pensar no doente e pensar como adaptar o medicamento que temos àquele doente que temos à nossa frente. E aqui temos a farmacocinética clínica, os cuidados farmacêuticos, a farmacovigilância. Também aqui realçar que durante a pandemia, e tendo em conta a utilização de uma vacina tão recente, organizámos de maneira a conseguirmos fazer uma monitorização dos efeitos secundários que eram muito pouco conhecidos à data. É necessário também termos em atenção a qualidade e segurança do doente, gestão de risco, sistemas de gestão de qualidade, também fazemos parte destas comissões. E a gestão da informação clínica, não só ao doente, e aqui quando prestamos proativamente a informação ao doente e promovemos a educação para a saúde, temos também aqui a vertente do clínico e dentro dos hospitais que muitas vezes nos questionam com dúvidas que possam ter. A farmácia clínica é este todo conjunto de atividades relacionadas com o seguimento farmacoterapêutico, a revisão da medicação e reconciliação. Aliás, há uma norma da DGS que promove a reconciliação da terapêutica nos cuidados de saúde e, sobretudo, nas transições de cuidados, o aconselhamento ao doente e outros profissionais de saúde, suporte nutricional, etc. Nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos numa equipa multidisciplinar. E essa equipa multidisciplinar é composta por vários elementos da equipa de saúde, trabalham nos hospitais, temos aqui uma complementariedade de conhecimentos, cada um de nós tem uma perspectiva diferente daquilo que é o doente que nós temos à frente, mas o que nós pretendemos é sempre uma confluência de opiniões e o nosso foco é sobretudo nos resultados em saúde. Portanto, o que queremos obter é o melhor resultado em saúde para aquele doente. As responsabilidades, como já disse, também evoluíram ao longo dos anos, deixando de estar centradas no medicamento e passando a estar claramente orientadas para o doente e para os resultados.
Dizer também que a despesa de medicamentos nos hospitais do SNS, de janeiro a novembro de 2022, foi de mais de 1 milhão, 1.000 milhões, 1.000 milhões, portanto aqui um crescimento de 12%, e os serviços farmacêuticos gerem esta fatia, que é a segunda maior rubrica orçamental de um hospital, e aqui frisar novamente que nós somos o gestor clínico do medicamento. Nós falar aqui de 2 exemplos importantes na nossa atuação na produção das vacinas Covid. Começámos logo por perceber que cada frasco dava para retirar mais uma dose, desde que preparado nas condições de asepsia e em câmara de fluxo laminar, e portanto foi possível, isto são fontes do Diário de Notícias dos nossos colegas do Hospital de Santa Maria, que de facto conseguiu obter mais 220 doses e permitir a vacinação de mais pessoas com aquele número de frascos, e falar também do programa de farmacovigilância ativa também, que foi implementado numa série de hospitais, também para perceber aqui o acompanhamento de reações adversas e contribuindo para a avaliação do benefício-risco e conhecer também aquilo que é o perfil do medicamento. Outro impacto também importante numa instituição, neste caso uma instituição oncológica, o impacto da dose fixa versus dose personalizada, isto porque hoje em dia os anticorpos monoclonais utilizados como a imunoterapia são em dose fixa, portanto é igual para todos os doentes, e nós sabemos que os doentes não são todos iguais, há doentes com maior peso, menor peso, e aqui de facto fazer uma dose banding adaptada a cada doente permitiu também uma poupança em termos de utilização do medicamento, não esquecendo aqui que a evidência científica, e isso é que é o importante, a evidência científica permite-nos fazer isto. Nós não estamos arbitrariamente a alterar a dose. O ensaio clínico que deu origem à autorização de introdução do mercado do medicamento foi estudado com uma dose adaptada ao peso do doente. Os principais desafios da farmácia hospitalar: registro e análise de dados para medir os resultados, decisões e avaliação das novas tecnologias em saúde. Precisamos, de facto, aqui de uma avaliação e um registro, e utilizar todos os dados que nós temos nas farmácias hospitalares para perceber o impacto que tem a nível do doente, humanizar os cuidados farmacêuticos e integrar o doente na decisão. A transformação digital, a automação e a inteligência artificial são, de facto, desafios bastante importantes e que temos o futuro aí à nossa frente, que já quase não é futuro porque a inteligência artificial está, hoje em dia, presente. E também formação das equipas, aqui bastante importante em termos de número de elementos. E, como é óbvio, o reposicionamento da carreira. O Regulamento Geral é de 1962 da farmácia hospitalar. A carreira farmacêutica tem o Decreto-Lei número 108 de 2017 e, de facto, os farmacêuticos hospitalares são os parceiros na apresentação de soluções e para os desafios que nos são colocados. Queremos sempre fazer parte da solução e não queremos nunca fazer um entrave. E quanto da transição para a carreira farmacêutica, a verdade é que uma série de farmacêuticos hospitalares foram, com 10 a 25 anos de carreira, foram reposicionados na base da carreira. E os farmacêuticos hospitalares dos Açores não foram integrados na carreira. Portanto, esta região autónoma ficou fora de reposicionamento. E termino com, novamente, os pilares da farmácia hospitalar. E já terminei. Muito obrigada, doutora Patrícia Cavaco. Só desligar o microfone. Obrigada. Nós agora vamos passar aos grupos parlamentares presentes e vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas deputados e cumprimentar também as doutoras Ana Margarida Freitas, Patrícia Cavaco, a Vera Pires e a Catarina Luz Oliveira. Agradecer a vossa presença nesta comissão, em nome do Partido Socialista, dizer-vos que são sempre muito bem-vindas e que para nós é um gosto ouvir-vos falar das vossas preocupações, do vosso trabalho e trazer-nos essas preocupações, que são também as nossas, naturalmente, e com certeza que em conjunto conseguimos aqui arranjar soluções no sentido de podermos prestar sempre e cada vez mais o melhor serviço aos nossos utentes, aos nossos cidadãos. Agradecer a exposição que nos apresentaram e, de facto, ninguém fica com dúvidas do papel que o farmacêutico hospitalar tem na gestão dos serviços, na proximidade, na importância da proximidade com os doentes e no fator que
que ao nível dos outros é também muito importante, que é o fator económico, não é? E nós já tivemos a oportunidade de vos ouvir e essa questão da boa gestão das doses, das vacinas, de facto vai fazer todo o sentido e com certeza que para mim foi uma questão que eu não conhecia tanto perto e que fiquei a conhecer e que de facto nos traz aqui dados novos e importantes para podermos refletir. E dizer que de facto vocês na pandemia e em equivalência com todos os outros profissionais de saúde tiveram um papel absolutamente extraordinário, não é? E também agradecer-vos também por isso. E dizer-vos que, da parte do Governo, tem havido uma preocupação em reconhecer esse vosso papel, não é? Fazer aqui um bocadinho, puxar a fita do tempo um bocadinho atrás. Sabemos que a criação da carreira farmacêutica foi em 2019, já com o Governo Socialista, e a criação também das residências farmacêuticas em 2020, também foi uma medida que também foi do Partido Socialista. Portanto, tem havido um percurso no sentido de ir ao encontro das vossas pretensões. Certamente que não é à velocidade que vocês desejam, com certeza também não é à velocidade que nós desejaríamos que fosse, mas é na medida das possibilidades, vamos tendo estes avanços e há por parte do Governo, de facto, aqui uma abertura para progredirmos nesta negociação das carreiras. Aliás, está já a acontecer, não é? Uma regularização das carreiras que se prevê até ao final de 2026, com um regime especial de aceleração. Com certeza que não será do agrado de todos, que haverá aqui questões como aquelas que vocês referiram ali, que não vão chegar a todos e que alguém vai ficar prejudicado, mas é uma questão de irmos falando e de irmos apontando estas coisas, se calhar, menos corretas e irmos avançando, porque eu acho que há, de facto, aqui uma boa abertura do Governo e do Ministério da Saúde para prosseguirmos neste sentido. Falar-vos também na questão, e era isso também que gostaria de falar convosco, da dispensa dos medicamentos para as farmácias comunitárias, que de alguma forma também vai aliviar um bocadinho a pressão sobre os vossos serviços e dar-vos depois algum tempo para essas questões da formação e da investigação, como é que é e quais são as medidas também, os contributos que nos podem trazer nesta matéria. E para finalizar, num horizonte temporal que seja breve, não é? Quais são as medidas que vocês indicariam como as mais oportunas que nós pudéssemos trabalhar para ir ao encontro das pretensões que vos preocupam e que poderiam ser mais eficazes num curto espaço de tempo? Portanto, reiterar que, de facto, o Partido Socialista está aberto a ouvir-vos, a podermos colaborar naquilo que for mais importante e agradecer mais uma vez a vossa presença nesta comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Irene Costa. Vou passar a palavra ao parlamentar do PST, que irá dividir a sua intervenção entre a Sra. Deputada Inês Barroso e a Sra. Deputada Fátima Ramos. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares e, nomeadamente, permitam que cumprimente na Sra. Presidente, doutora Patrícia Cavaco, todos os membros hoje aqui presentes nesta audição. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de agradecer a vossa presença, saudar-vos a todos pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo destes 33 anos de associação e gostaríamos mesmo de começar por fazer referência a alguns dos tópicos e perdoem-se de alguma forma na vossa apresentação, já ali também focaram, mas este é o reconhecimento de um grupo parlamentar relativamente a uma classe profissional que está a fazer um caminho de reconhecimento e de reconquista da sua atividade profissional, mas que ao longo dos anos, e já a Sra. Deputada Irene também o focou, e sobretudo na pandemia, deu provas de que é de competência e de excelência no Serviço Nacional de Saúde do nosso país. Portanto, as competências de farmacêutico hospitalar, que técnica e cientificamente atuam não só na gestão da utilização racional do medicamento, como, e sobretudo, porque o foco é a pessoa, no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes e, portanto, são responsáveis por garantir qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos utilizados nos hospitais, participar ativamente em equipas multidisciplinares, contribuindo para todas as tomadas de decisões que sejam decisões terapêuticas, obviamente. As atividades vão também para além do farmacêutico hospitalar, daquilo que faz a gestão do medicamento, não só em termos da logística, como da
da sua rentabilidade no Serviço Nacional de Saúde e abrange a farmácia clínica, a farmacovigilância, a farmacoeconomia, entre outras áreas, e, portanto, deixar aqui que o reconhecimento à vossa profissão é realmente vasto e sentido por este grupo parlamentar. A promoção da segurança do paciente é também uma das outras áreas que gostaria aqui de salientar. Permitam que volte a frisar a importância da vossa profissão para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Há pouco a doutora falava sobre, desculpe, doutora Ana Margarida Freitas, não, a doutora Patrícia Cavaco, sim, Senhora Presidente, há pouco falava sobre a legislação, a carreira da vossa profissão e que há necessidade, como é óbvio, daquilo que vimos, de um reconhecimento, de uma valorização desta profissão. E, portanto, queria perguntar-lhe apenas 2 ou 3 tópicos. O primeiro, em relação ao estímulo de investigação científica, está o Serviço Nacional de Saúde a dar-vos este apoio para, por exemplo, quando querem fazer uma pós-graduação, uma formação em alguma das áreas que vos está adstritas, há este enquadramento dentro da vossa profissão? Como? Se têm sentido o apoio do Governo, também já foi aqui referido que o caminho faz-se caminhando, mas há passos que estão a ser dados, já sentem repercussões desses passos, ou há constrangimentos que são neste momento urgentes no Sistema Nacional de Saúde e no reconhecimento da vossa profissão? E quais são esses constrangimentos? E, por último, o que é que nos gostariam que nós pudéssemos ajudar na ação de sensibilização e pudéssemos também sensibilizar o Governo para mais celeremente poder dar atenção aos farmacêuticos hospitalares no nosso Sistema Nacional de Saúde. Mais uma vez, muito obrigada. E vou passar a palavra à doutora Fátima Ramos, senhora deputada Fátima Ramos, peço desculpa. Muito obrigada. Cumprimento mais uma vez aqui os órgãos diretivos da Associação Portuguesa dos Farmacêuticos Hospitalares. Sobre a carreira e sobre todos esses aspectos, a minha colega e também a colega do Partido Socialista já falaram um pouco. Eu gostaria, sobretudo, de vos questionar sobre o seguinte. Os senhores deram ali bastante ênfase, dentro dos pilares, à vossa importância no caso da gestão clínica do medicamento. Todos nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde e o sistema têm cada vez mais feito um maior investimento, mas muitas vezes esse investimento não se reflete na melhoria dos cuidados como nós desejamos. Então a minha primeira pergunta é, o que é que os senhores precisavam ou de que maneira é que as senhoras acham que poderiam ajudar o sistema no sentido de, por um lado, racionalizar mais, mas por outro lado, sermos mais eficazes, ou seja, dar uma maior utilidade ao vosso trabalho, de que maneira? Quer em termos do próprio Serviço Nacional de Saúde, ter também no vosso apoio em relação ao sistema. E quando eu falo do sistema, falo e refiro-me também às unidades de cuidados continuados, aos próprios lares, aos paliativos, entre outros serviços. Como é que poderiam contribuir? Segundo ponto, todos sabemos que tem existido, aliás, os genéricos em Portugal apareceram ou começaram a ser usados há cerca de 30 anos, mais ou menos. Ou seja, os genéricos apareceram há cerca de 30 anos, ou seja, quase no tempo em que vocês têm a vossa organização, porque há foi aqui referido os 31. Sabemos que o peso dos genéricos tem aumentado bastante, ou seja, penso que os últimos dados apontam para cerca de 50%, mas também sabemos que a média na Europa é superior, é cerca de 70%. E sabemos que quando utilizamos genéricos, normalmente conseguimos uma maior racionalização. Portanto, eu gostava de saber também qual é a vossa opinião em relação a esta matéria e se de facto acham que há margem para progredir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Patrícia Cavaco, na sua pessoa como Presidente da Associação Nacional dos Farmacêuticos Hospitalares, cumprimento todos os órgãos sociais e também todos os farmacêuticos hospitalares. Nós sabemos bem no grupo parlamentar do Chega a importância que têm todos os farmacêuticos, mas especialmente os farmacêuticos hospitalares, não só no SNS, mas também nos hospitais privados. Sabemos que é uma profissão bastante silenciosa, que trabalha no laboratório, pouco visível, mas que
tem um impacto tremendo na vida das pessoas, na vida dos portugueses e principalmente na sua saúde. Sabemos também que quando às vezes as coisas não correm bem, como aconteceu, por exemplo, naquele dramático caso de oftalmologia do Hospital de Santa Maria, muitas vezes é o farmacêutico que é o responsável, que é responsabilizado e que vê a sua profissão anatematizada, digamos assim, na praça pública, sem haver uma corresponsabilidade dos outros profissionais de saúde. Portanto, em si, Sra. Presidente, por favor, receba todos os cumprimentos e reconhecimento pela vossa profissão como farmacêuticos hospitalares. Já recebemos aqui nesta comissão o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, que nos alertou também para a problemática dos farmacêuticos hospitalares. Recebemos também o Sindicato dos Farmacêuticos há pouco tempo, que também rebateu a situação dos farmacêuticos hospitalares. Hoje recebemos a associação, que representa, como disse, cerca de 1.200 profissionais farmacêuticos hospitalares no universo de 1.400, portanto uma associação bastante representativa e uma associação que nos trouxe o estado da arte. Foi com muito agrado que folhei já, ainda não tive tempo para ler, obviamente, este estudo que nos trouxe conjunto da vossa associação com a Ordem dos Farmacêuticos e a Nova Medical School, um estudo bastante aprofundado, e começaria exatamente por aí, por perguntar relativamente a este estudo sobre o tempo que é gasto pelos farmacêuticos hospitalares. Verifica aqui que existe talvez uma dissociação entre aquilo que acontece em Portugal, nesta tabela 5 da página 48, em que nos demonstra os tempos de trabalho dos farmacêuticos hospitalares, com o que acontece, com o exemplo que dão no Canadá, onde dizem que no Canadá torna-se evidente que os farmacêuticos hospitalares têm vindo a dedicar cada vez mais do seu tempo a atividades clínicas, em cerca de 54%. Gostava de saber qual é o vosso desejo para Portugal e o que é que poderia acontecer em Portugal para que os nossos farmacêuticos hospitalares também pudessem dedicar a totalidade ou a maior parte do seu tempo a atividades clínicas e científicas e não a atividades administrativas, porque sabemos que essa atividade científica e que está no core business, ou digamos assim, na centralidade académica e técnica do farmacêutico, é para isso que os senhores farmacêuticos devem estar empenhados e, aliás, a farmácia é também uma profissão vocacional e, portanto, é isso também que torna os trabalhadores mais felizes no seu posto de trabalho. Depois também me chamou bastante a atenção de que no vosso pedido de audiência não falam só sobre as condições de trabalho, não falam só sobre aquilo que é a vossa realidade profissional, mas falam também no SNS, ou seja, apresentam-se também como os defensores do Serviço Nacional de Saúde, comungamos desse desiderato, também o Chega muitas vezes apresenta aqui no Parlamento propostas que vêm na defesa do Serviço Nacional de Saúde e chamam a atenção para o facto de que, com mais farmacêuticos hospitalares, o desperdício medicamentoso poderia ser muito menor e também a eficácia terapêutica podia ser muito maior. Gostava que nos aludissem melhor a esse tema, dizendo se existem alguns números concretos que nos possam demonstrar cabalmente que, de facto, a contratação de poucos farmacêuticos, que na folha orçamental de salários de um hospital é algo totalmente despiciente e marginal, poderia trazer ganhos enormes para o SNS, nomeadamente no combate ao desperdício, que é algo que os governos sempre têm trazido. Depois não posso deixar de falar na greve que foi novamente anunciada para os farmacêuticos no SNS, e os farmacêuticos hospitalares representam os farmacêuticos no SNS, foi anunciada novamente para junho, para dia 22, dia 27 e dia 29, 3 dias com diferentes distritos em greve. Sabemos que a vossa tabela salarial data de 1999, que existem também problemas na residência e na concessão do título de especialidade aos farmacêuticos hospitalares, peço desculpa, e, portanto, fazendo agora, para finalizar, 3 conjuntos de perguntas concretas. A primeira sobre a vossa carreira. Qual é a opinião que têm sobre o programa Residência Farmacêutica? Os jovens conseguem ser captados à saída da faculdade para entrar nestes programas? Quantos
farmacêuticos hospitalares existem em falta no SNS? Conseguem-nos dar um número aproximado o mais objetivo possível? E se concordam com as reivindicações que foram ouvidas pelo sindicato aqui nesta mesma comissão há poucos dias atrás? O segundo conjunto de perguntas é sobre as condições de trabalho e seria quais são os principais desafios aos farmacêuticos do SNS em relação às condições de trabalho e aos recursos disponíveis e quais são as propostas da APFH para a modernização das instalações e dos equipamentos das farmácias hospitalares e se de facto existe uma colaboração com outras entidades e os stakeholders para promover os interesses dos farmacêuticos hospitalares e as suas condições de trabalho. Finalmente, sobre a greve, se esperam que esta greve tenha uma adesão tão alta como a última, que teve uma adesão de mais de 90% dos profissionais e se esperam um forte impacto nos hospitais e nos utentes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Patrícia Cavaco, 10 minutos para organizar da forma que melhor entender as respostas. Muito obrigada. Ora, eu vou começar aqui pela dispensa de proximidade. De facto, a dispensa de proximidade é uma realidade. Para nós, somos sempre parceiros daquilo que é o melhor para o doente. E se a dispensa de proximidade for o melhor para o doente, então estaremos sempre de acordo com ela e estamos de acordo com ela. É necessário também perceber como é que vai ser efetuada essa dispensa de proximidade, em que moldes, quais são as características dos doentes, vão ser todos os doentes, vão ser só alguns doentes. Nós também sabemos que há doentes que não aderem à terapêutica, que levam a terapêutica e não a tomam. E, portanto, é preciso também acautelar que, quando é feita essa dispensa de proximidade, depois há uma comunicação entre os vários intervenientes no circuito. Depois também temos que perceber que tipo de medicamentos vão passar para a dispensa de proximidade. Aqui, sobretudo, o foco na inovação, e não esquecer que os medicamentos inovadores são medicamentos que muitas vezes saem apenas com benefícios preliminares dos ensaios clínicos e sabemos muito pouco daquilo que é as reações adversas do medicamento, então não temos estabelecido todo o perfil de eficácia e segurança do medicamento e claramente precisamos aqui de uma maior personalização de atendimento com este doente e fazer também a ponte com o clínico. Quem prescreve é o médico e nós fazemos dentro da equipa multidisciplinar, temos sempre que ter aqui uma comunicação e não são raras as vezes que o doente vai aos serviços farmacêuticos porque muitas vezes, eu não sei se têm noção do circuito do doente no hospital, começa por fazer as análises, vai ao enfermeiro, vai ao médico e muitas vezes nós somos o último profissional que o doente vê antes de ir para casa, na instituição hospitalar, e muitas vezes é connosco que acaba por referir uma série de reações adversas que teve e servimos aqui também de ponte entre o doente e o médico e fazemos aqui também uma monitorização daquilo que são as reações adversas e daquilo que é todo o doente no seu conjunto. Não nos podemos esquecer também das interações medicamentosas e cada vez há doentes mais complexos, doentes mais idosos, polimedicados, com pluripatologias, com grandes questões a nível de interações medicamentosas que são necessárias avaliar, muitas vezes antes de se iniciar a terapêutica que o doente foi proposto, porque muitas delas afetam não só ou a eficácia ou até podem trazer toxicidade acrescida àquilo que o doente já se encontra a fazer. Portanto, estas são, de facto, as preocupações em termos da dispensa de proximidade e que têm que ser acauteladas assim que a dispensa de proximidade, de facto, avançar. E já existem alguns projetos piloto, no caso do HIV, portanto, temos que perceber aqui esta questão. Que para estas situações que a minha colega referiu, nós nos vários hospitais já temos as consultas farmacêuticas que queremos, obviamente, aumentar assim que tenhamos recursos, para conseguir fazer toda esta monitorização do doente, tanto no hospital
como obviamente por teleconsulta. Portanto, a dispensa de proximidade obviamente vai trazer todo o conforto para o doente, mas não nos podemos esquecer da segurança. Batalhamos muito na segurança e não podemos agora deixá-la deixar. Portanto, aqui o que propomos é a consulta farmacêutica para estes doentes, que seja mais generalizada, porque a consulta farmacêutica já existe em vários hospitais, mas é a generalização da consulta farmacêutica que nos permite fazer este seguimento do doente. Era só um acréscimo. Queria só acrescentar também o facto da inovação ter de ficar, pelas razões que já expus, no hospital. Temos, obviamente, algumas preocupações, respondendo à segunda parte da pergunta, que eu acho que são transversais a todos os intervenientes no Serviço Nacional de Saúde. Os recursos humanos, sem dúvida, não podemos fugir, são menos. Algumas instalações também é necessário modernizar e essas, de facto, também são as nossas preocupações, e não esquecer também o reposicionamento da carreira, que para nós será bastante importante, até porque é um reconhecimento, sobretudo dos colegas que estão há 20 anos ou mais a trabalhar em farmácia hospitalar, é um reconhecimento daquilo que é o nosso valor enquanto profissional de saúde. Relativamente aos profissionais, aos farmacêuticos, o reposicionamento é urgente, assim como o reconhecimento mútuo pela ordem dos farmacêuticos da especialidade, porque só assim é que nós podemos alavancar o sistema, porque efetivamente neste momento o que sentimos é os colegas que estão a formar os futuros especialistas estão a sair do Sistema Nacional de Saúde e acaba por ser urgente motivar todos os colegas para os retermos no sistema, para conseguirmos dar resposta a todas as atividades que o farmacêutico hospitalar faz no hospital. Relativamente ao número de recursos humanos, a capacidade que nós temos para responder às necessidades do sistema e à sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, precisávamos de muito mais, porque as atividades que nós fazemos, muitas vezes com esta fuga de especialistas para outras atividades que os farmacêuticos exercem, faz com que retomemos muitas vezes à base. E uma das medidas importantes para todo o sistema de saúde que não se esgota nos hospitais é a colocação do farmacêutico no centro da decisão no Conselho de Administração. É importante ter um farmacêutico neste órgão de decisão. Temos os outros profissionais de saúde representados e nós não somos diferentes e gerimos uma fatia muito elevada do Sistema Nacional de Saúde, assim como a oportunidade para pôr em prática e para dar resposta às necessidades e às questões emanadas pela tutela, só assim é possível executar. Relativamente ao estímulo de investigação científica, eu acho que, de facto, falta estímulo para nós podermos exercer a nossa atividade enquanto investigadores científicos. E nós temos na nossa posse uma série de dados que são importantes para perceber se existe ou não existe uma mais-valia, por exemplo, em ter determinado medicamento ou de introdução de um determinado medicamento. Eu acho que, de facto, estudos de vida real, que é aquilo que nós fazemos, porque temos dados que nos permitem, são essenciais para conseguirmos perceber aquilo que é o percurso do medicamento no hospital e decidir aqueles que são ou não são os medicamentos que devem ser, que devemos dar, que devem ser utilizados. Eu acho que aqui a grande questão é que nós somos muito pouco visíveis, o farmacêutico hospitalar não tem quase uma visibilidade naquilo que são as nossas atividades diárias. Muitas vezes os doentes não sabem aquilo que nós fazemos e o doente é o nosso centro de atuação e, portanto, muitas vezes não sabe aquilo que nós fazemos no background e todas as atividades que nós desenvolvemos. Em relação ao tema dos genéricos e à penetração dos genéricos,
nós efetivamente, a média europeia é 70%, mas há muito caminho a fazer e efetivamente nós temos de ter consciência que é preciso pôr os farmacêuticos nos centros de tomada de decisão e que não estão. Há muita inovação terapêutica que é falada que não é inovação terapêutica e para isso é preciso equipas com capacidade técnica para distinguir o que é inovação terapêutica e o que não é inovação terapêutica. E para isso é preciso recursos, é preciso formação das equipas, é preciso que o sistema se organize para a obtenção de dados de vida real em saúde. Não é só necessário utilizar medicamentos inovadores, mas temos que avaliar os seus resultados. E nós estamos todos a investir no SNS, queremos que o SNS seja o mais forte possível, mas temos que construir os pilares. E os pilares são estes: a gestão clínica do medicamento, vem desde a seleção até ao resultado em saúde. E nós queremos estar em todo esse processo. Mas para isso é preciso condições e é preciso pôr-nos à estrada e pôr-nos a caminhar, mas a passos largos. Outro ponto é o tema dos biosimilares. A penetração dos biosimilares deveria ser 100% em Portugal. Porquê é que não é? Temos que trabalhar mais. Tem que haver mais objetivos, tem que haver benchmarking entre os hospitais, tem que haver estímulo à investigação, temos que nos comparar uns com os outros, temos que ser melhores e todos nós, se houver resultados, se houver benchmarking, somos todos muito melhores. Já temos aqui pouco tempo, eu queria só dizer relativamente às atividades clínicas, para nós é um ponto de ordem que o farmacêutico seja um farmacêutico clínico. Nós temos muita atividade administrativa, continuamos a ter, muito burocrática e, de facto, o nosso tempo tem de ser, sobretudo em termos de atividade clínica. E queremos seguramente chegar àquilo que o Canadá tem, que dedica mais de 50% do tempo, o farmacêutico dedica mais de 50% do tempo nas suas atividades clínicas. E é esse o nosso caminho. Então, posso só terminar respondendo ao Dr. Gonçalo Frazão. Realmente a residência veio ajudar a que os farmacêuticos conseguissem uma formação. Antes fazíamos a formação on-job e agora temos uma formação estruturada e a entrada da carreira processa-se desta maneira. Se conseguimos captar farmacêuticos para esta residência, é difícil, sim, eles estão entusiasmados, mas o facto de já haver muitos farmacêuticos que estavam a trabalhar impediu que alguns quisessem voltar para trás e começar 4 anos com um salário mais baixo, mas penso que se vai regularizar e temos consciência que vamos ter aqui uma residência que vai formar farmacêuticos de qualidade. Portanto, eu penso que sim, que foi uma boa aposta. Temos é que ir cativando e, obviamente, vai ter que haver aqui revisões, assim como a revisão dos especialistas, porque se os jovens pensam que têm um salário de 1999, não é atrativo, não é? Respondendo ainda às propostas da APFH, tínhamos aqui a valorização do farmacêutico tanto no hospital como nos órgãos de gestão, porque reparámos que, e lemos os artigos e até o Estatuto do Medicamento e agora do SNS, o farmacêutico não aparece uma vez, aparece medicamento. O farmacêutico não aparece. E se queremos, nós estamos dispostos e estamos sempre presentes quando nos chamam. Portanto, também precisamos de algum chapéu de chuva para estar presente e dizer que estamos presentes. A modernização das nossas farmácias. Eu trabalho no IPO de Lisboa e nós fazemos as Carticels. O nosso sonho, e acho que não preciso dizer o preço das Carticels, o nosso sonho é... Não digo. O nosso sonho na farmácia é fazer as Carticels. Mas para isto precisamos de farmacêuticos, precisamos de instalações e acreditem que e sabemos de soluções lá fora que são muito mais baratas. Portanto, são exemplos. Reparei que tirou fotografia àquele slide do Pembro. Foi um trabalho que fizemos na farmácia, que ganhou o prémio na Sociedade Portuguesa de Oncologia. Depois, se quiserem ver o artigo, vai ser publicado este mês. E foi com os conhecimentos técnicos
muitos artigos de revisão, muitos ensaios clínicos vistos, reparámos que a dose fixa e, pronto, sem querer entrar em termos técnicos, a dose fixa e a dose personalizada têm os mesmos resultados. E nós fizemos um estudo em que percebemos que se os nossos doentes fizessem todos dose fixa, gastavam, e fizemos isto foi para um universo de 80 doentes, gastavam só por fazer dose fixa mais 100 mil euros. Só por fazerem dose fixa, não é o preço do medicamento. 80 doentes, cada vez que lá iam, mais 100 mil euros. Isto é o nosso conhecimento técnico e perguntava como é que nós podemos aportar. Isto é o nosso conhecimento técnico. As vacinas é o nosso conhecimento técnico. Portanto, com exemplos práticos, termino. Muito obrigada. Eu peço desculpa, falta só responder à questão da greve. Penso que não nos passou mais nenhuma. Nós achamos que vamos ter perto de 100% de adesão à greve. Muito obrigada. De nossa parte, senhoras e senhores deputados, concluímos esta audiência. Agradecer a presença da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares e, mais uma vez, vou enumerar a presença da doutora Patrícia Cavaco, doutora Ana Margarida Freitas, doutora Vera Pires, doutora Catarina Luz Oliveira, em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho, a nossa disponibilidade para acompanhar o vosso trabalho e agradecer sempre o vosso contributo, que é muito bem-vindo e muito necessário também ao trabalho das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada a todos. Continuação de um bom trabalho.